de volta com o nosso programa Vitrine, ao vivo pela sua TV Vila Imperial, 12h30. Nós estamos hoje fazendo uma homenagem especial à cidade de Petrópolis, falando da história da cidade. E eu aproveito, eu gostaria de registrar o convite do Museu Imperial, hoje às 15 horas. Vai ser a cerimônia de reabertura do Pórtico de Cantaria do Palácio Imperial de Petrópolis e um lançamento de guia de visitação do Museu Imperial. Então, são duas atividades no Museu Imperial hoje, a partir das 15 horas, entrada franca, vai ser no pórtico e também na sala de exposições temporárias. Então, aí uma oportunidade, hoje é feriado, e por que não prestigiar, né, as comemorações, né, do dia 16 de março, né, a comemoração da nossa cidade. E conosco agora, aproveitando também esses 168 anos, acho que não há nada mais oportuno do que lançar um livro. E eu tenho o privilégio de estar aqui com Francisco Noel, que é um dos autores, junto com a Patrícia, né, que é uma historiadora. O Francisco é escritor e jornalista, né, Francisco? Obrigada pela sua presença aqui hoje. Um prazer ter você aqui. E eu estou encantada, né? Eu estou encantada com um livro que se chama Uma Casa Muito Encantada, a invenção arquitetônica de Santos Dumont. Então eu vou vou colocar. Vamos usar essa câmera aqui, ou Ronaldo? Vamos usar essa? Ou você prefere a outra câmera? Vamos lá. Queria mostrar um trabalho belíssimo e, na verdade, Francisco, nós estávamos conversando sobre esse projeto. Ele é um projeto, inclusive foi contemplado pela Lei Rouanet, não é isso? Certo. E tem um projeto gráfico excepcional e também um trabalho de pesquisa. Qual o mote desse trabalho? Me fale um pouquinho sobre o ideal, assim, como você imaginou e idealizou esse projeto? Bom, Kátia, boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria registrar que o projeto ele é produto, né, do trabalho de 3 pessoas, além dos autores que estão citados, né, Patrícia Souza Lima e eu. Teve um papel fundamental o Paulo César Dias, que é um designer, foi a pessoa que acompanhou... Que fez essa riqueza, né, do projeto gráfico. Que nos acompanhou ao longo de todo o projeto e que fez essa beleza. Eu acho que se o livro ficou bonito do jeito que ficou, o mérito é do Dias. Um acervo, inclusive, fotográfico fantástico, né, muito, muito bonito. E aí, qual é o mote, né, desse livro? Sim, esse livro surgiu da ideia de que a casa de Santos Dumont, ela tem um pouco assim nos colocava uma certa indagação, né? Quer dizer, qual é a história da casa, qual era a história de Santos Dumont com Petrópolis, e a gente sentia que existia uma lacuna em relação a esse assunto. Não existiam informações dispersas, esparsas em jornais, outras publicações, mas não existia um livro assim que procurasse contar uma história específica, né, a respeito dessa memória de Santos Dumont em Petrópolis. Na verdade, o livro procura trabalhar a memória em torno da convivência de Santos Dumont nas suas temporadas com a cidade de Petrópolis. Ele aqui fez uma casa, né, quer dizer, onde ocorreram algumas coisas, uma casa onde ele pôs ponto final num seu livro, né, num livro sobre a sua carreira de aeronauta, que é o que eu vi, o que nós veremos, né, um livro que lançou em 1918. É um lugar onde ele recebia, às vezes, pessoas, um lugar onde passava as temporadas, e a gente achou que existia uma história aí a ser contada. Não sei se conseguimos, mas a nossa tentativa foi fazer uma reportagem histórica que abordasse... Quer dizer que então o discurso é uma reportagem histórica? O livro é o resultado, assim, né, em termos de conteúdo, de pesquisa, é o resultado do trabalho de um jornalista e de uma historiadora. A gente achou que talvez essa palavra sintetize o trabalho. Achei muito interessante, né, porque você tem, inclusive, assim, você registra, né, no trabalho, não é apenas só um registro na produção literária, mas também, efetivamente, vocês fizeram um trabalho gráfico com os registros, né, fotografias, documentos, né? Vocês, alguns, olha que coisa interessante aqui, né? Lista telefônica, sinalização. Então, realmente é um trabalho encantador, riquíssimo. Inclusive, até acho que tem uma foto inédita aqui, né? Me fala um pouquinho dessa foto. Sim, é uma fotografia feita por Santos Dumont, da Praça Dom Pedro, com a estátua do imperador, né? O centro, a estátua é uma foto que a gente imagina que foi feita na virada dos anos 10 para os anos 20, e que nós encontramos no Museu do Ipiranga, também conhecido como Museu Paulista, né? Da Universidade de São Paulo, lá em São Paulo.
Nós tivemos conhecimento através de um sobrinho neto de Santos Dumont, um sociólogo, Marcos Vilares, de São Paulo, que existia no Museu do Ipiranga um acervo de pertences que foram de Santos Dumont, que foram doados pela família depois da morte dele. Santos Dumont ficava em São Paulo, na casa de uma irmã, a Virgínia, né, que depois doou várias coisas. E entre essas, no contexto dessas doações, existiam umas fotografias. E nós fomos lá ver as fotografias e nos deparamos com essa fotografia, que eles lá mesmo no museu nem sabiam também onde era. Essa fotografia não estava classificada, ela estava lá perdida, né? E o olhar petropolitano lá o reconheceu, né? Que era a Praça do Pedro. Santos Dumont fotografava em Petrópolis. No livro também uma outra foto, essa já conhecida, do acervo do Museu Imperial, que é do Palácio do Barão de Mauá, né? Ele fez provavelmente do outro lado da rua, ali, talvez do Palácio de Cristal, né? Pegando o Palácio do Barão de Mauá. E me conte, você fala das rotinas de Santos Dumont. E saía para jogar tênis. Eu fiquei curiosa, aonde ele jogava tênis? Naquela época? Olha, Santos Dumont jogava tênis no antigo Tênis Clube, que foi um clube que reunia a nata da elite carioca e da elite petropolitana nos anos 10, nos anos 20, que funcionava onde é o atual Petropolitano Futebol Clube, ali, na atual Rua Roberto Silveira, que se chamava Rua 1º de Março. Já na Roberto Silveira. Desculpa, é Avenida Roberto Silveira, Avenida Roberto que se chamava Rua 1º de Março na época. Então, mesmo antes de ter a casa aqui, o Santos Dumont já vinha, assim, ficava nos hotéis, né, no Palace ou no Majestic, e ele frequentava o tênis clube, ele gostava de jogar tênis, não gostava de perder, né? Isso é narrado por pessoas que jogavam com ele, como a Carolina Nabuco, no livro de memórias dela, ela fala que ele detestava perder e ele achava que jogava muito. E não jogava tão bem assim? Ela diz que ele jogava já um tênis de uma escola superada. Ele não fazia, eu não entendo de tênis, mas ele não fazia certas jogadas que os jovens faziam. Ele achava que jogava e não gostava de perder, disse que se aborrecia e tal, mas, quer dizer, então, mas frequentava sempre, estava sempre lá. Então, quer dizer, então o referencial dele ficava ali pelo Palace, hoje a Avenida Roberto Silveira, no tênis, né? Seria o antigo tênis clube, isso. Tênis clube, né? Quais eram os outros hábitos de Dom Pedro, de Santos Dumont? Bom, o Santos Dumont caminhava muito por Petrópolis. Ele teve um cachorro no início, sabe-se que ele andava com o cachorro porque a própria Carolina descreve, né? Outros memorialistas e escritores que falaram sobre Petrópolis na época falam da passagem de Santos Dumont pela cidade. Então, nós nos apoiamos muito nisso, né? Por exemplo, o ex-senador Mário Martins, que é pai, né, do ex-secretário de comunicação da presidência, do Franklin Martins, viveu em Petrópolis até os anos 20. E ele fala no livro de memórias que uma coisa que os intrigava como garotos na época era que Santos Dumont, de vez em quando, hasteava lá a sua bandeira na casa e que havia uma revoada de pássaros. E só depois, então, foram descobrir que ele colocava comida numa bandejinha para atrair os pássaros, porque todo mundo achava que era um milagre, né? Mas não era. Na verdade, ele gostava dos pássaros e fazia isso. Vamos descobrir depois que também ele fazia isso em Cabangu, na casa em que ele nasceu, que depois foi doada a ele pelo Estado. Ele também fazia isso lá quando hasteava as bandeiras. As descrições, por exemplo, do Henrique Pongetti, que foi também um escritor que morou em Petrópolis até os anos 20, criado aqui, né, e que ele fala da passagem de Santos Dumont pela rua. Ele diz, por exemplo, que Santos Dumont era uma pessoa meio aérea, não era talvez nem sempre muito simpático e tal. Então sempre pensando, no mínimo, sempre elucubrando o que criar, o que inventar, né? A gente supõe, né? E voltando à questão da Encantada, quem deu esse nome Encantada? Foi Santos Dumont que deu, em alusão à Rua do Encanto, provavelmente, né? E eu acho que o nome Encantada surgiu também, isso tudo são suposições da gente, né? Surgiu também pelo apego que ele tinha à casa. Ele tinha que foi uma casa idealizada por ele, embora ele tenha tido a ajuda de engenheiros e tudo. E ele tinha um apego muito grande pela moradia, pelo lugar. Foi um refúgio que ele construiu em Petrópolis quando ele já não era famoso, né? Para passar a sua, digamos, a caminho da velhice, né? Ele já era, digamos assim, um aeronauta aposentado.
E ele escolheu Petrópolis como um lugar em que ele gostaria de passar temporadas, frequentar, né? Petrópolis, na verdade, é interessante esse aspecto da vinda de Santos Dumont, porque a gente agora está falando, por exemplo, da Petrópolis nos tempos republicanos, né? Mas, assim como no Império, nesse tempo ainda, nesse tempo republicano, também a elite do Rio de Janeiro, a antiga capital, vinha para Petrópolis. Então, Santos Dumont era um veranista, como esses outros. É isso que eu ia te perguntar, porque não sei se no teu trabalho de pesquisa você conseguiu, nos diários dele, enfim, se há um registro, por exemplo, da idealização. Vou construir uma casa de veraneio para mim, ou vou construir uma casa onde vou passar o resto dos meus dias. Cronologicamente, como é que é isso? Isso se dá após, como você falou, ele já se aposentando, saindo do circuito. Como é que você contextualiza isso dentro do trabalho de pesquisa da Encantada? Deixa eu contar. Por exemplo, a questão, o caminho, né, para a construção. Sim, deixa eu fazer só uma abordagem cronológica, acho que fica mais fácil. O Santos Dumont foi um dos brasileiros, talvez, mais famosos fora do Brasil no seu tempo, né? Quer dizer, então ele voou pela última vez, assim, teve a fama de Santos Dumont, ela vai até 1907, a fama de aeronauta, quando ele voou com o Demoiselle. A partir daí, a cena aeronáutica francesa começa a ser dominada por outros aeronautas, né, que também voaram e que desenvolveram seus inventos, tornaram-se empresários, venderam aviões. Santos Dumont ficou para trás aí, né? A gente vê pelas biografias e tudo que ele talvez não se conformasse muito com esse ostracismo. Em 1910, aí ele decide não mais voar, né? É um episódio assim pouco explicado na trajetória dele, né? Ele decide não mais voar e ele volta para o Brasil depois de 1914, a primeira vez que ele volta, depois de famoso, ao Brasil, e passa a frequentar o Brasil. Em 1918, ele estava em Petrópolis, passou o verão em Petrópolis. Chegou no final de 17, em 18 passou o verão em Petrópolis e ficou hospedado no hotel no Palace, que é a atual engenharia da UCP. Na verdade tem outro nome, é o centro de... É o campus da... Campus Barão da Amazonas. Ali era o Hotel Palace, onde a elite da época, na elite carioca se hospedavam, né, os diplomatas, os políticos, os artistas, etc. E no Palace, em algum momento, ele se deparou ali com a Rua do Encanto, que era um morro, né, arborizado, havia algumas casas, mas muito poucas casas. E meteu na cabeça que ia fazer uma casa ali. Isso, ele não é explícito nos textos dele, no que ele escreveu a respeito do porquê da escolha, mas há relatos assim, né. Ele era um terreno íngreme, que desafiaria qualquer construtor, porque ninguém nunca pensaria em fazer uma casa ali daquela maneira, naquele tempo. E ele então resolve, se informa a respeito de quem era o proprietário. O terreno pertencia à família Rittmeyer. Os Rittmeyer tinham uma olivesaria, relojoaria também mais tarde, no centro da cidade, na Rua do Imperador. E ele procura, e o Rittmeyer não quer vender, ele insiste, faz uma proposta, até que ele consegue convencer e o Rittmeyer vende o terreno para ele. Ele, no tênis clube, tinha entre os seus amigos um jovem que se chamava Eduardo Pederneiras. Eduardo Pederneiras era um engenheiro, formado há pouco tempo, tinha vindo da Europa, onde ele foi se especializar, e ficaram amigos, e então ele delega ao Pederneiras a tarefa de ajudá-lo a fazer uma casa, ajudá-lo a fazer um projeto, né, naquele terreno ali, uma casa pequena, que ele chama de cottage, que seria uma casa de campo, né? E o Pederneiras, então, chama também um arquiteto. Essa história é uma história pouco conhecida, porque normalmente fala-se do Pederneiras, mas não se fala do arquiteto, que a gente chegou a isso através de uma entrevista do Pederneiras, que nós encontramos, muito antiga, em que é o arquiteto Armando Teles, que é um arquiteto influenciado pela escola francesa, tinha participado já da construção do Palácio, do Palácio Laranjeiras, né, que era o Palácio Guinle, né, atual Palácio Laranjeiras, que pertence ao governo do Estado, que tinha toda uma influência francesa e que casava, de certa forma, com a ideia que Santos Dumont tinha a respeito de uma casa, porque Santos Dumont viveu na França, ele ia para a Normandia, então ele tinha a referência dele, de alguma maneira, de casa de campo, era talvez o que ele visse lá, era um chalé e tal. Então constroem a casa. Na verdade, esse é um detalhe extremamente revelador do livro, da nossa pesquisa, que fala-se do Pederneiras, tudo isso é conhecido. No entanto, o Pederneiras tinha uma pessoa para quem ele empreitava as obras, que era um descendente de portugueses, o Francisco de Souza Gomes, conhecido como Chico Gomes, que tinha uma turma de trabalhadores. Há uma foto dele no livro. E então ele pegou a empreitada
e tocaram a obra. A casa foi construída num tempo recorde, começou em abril, se não me engano, e em agosto já estava pronta. Nossa. Então a história da construção da casa, resumidamente, é assim, quer dizer, Santos Dumont viu aquele terreno, queria certamente fazer alguma coisa em Petrópolis, resolveu vencer um desafio, né? E chamou, né, os profissionais com ele e levantaram a moradia. Fala-se muito da história da escadaria. Isso a gente realmente não conseguiu chegar a um, eu diria assim, não há informações conclusivas sobre essa questão da superstição. Sabe-se que Santos Dumont era profundamente supersticioso, mas aquela escada que obriga o visitante a subir com o pé direito, pode não ter sido feita por isso, ela foi feita por economia de espaço. Tanto é que a escada interna, que é semelhante, ela começa com o degrau esquerdo. Então, isso, de certa forma, contradiz um pouco a tese de que a escada... Não é que contradiz, mas problematiza, né? Problematiza, né? Na verdade, existe sobre a casa uma série de folclores. Então, a gente procurou ir além das curiosidades. E um pouco além das curiosidades. Mas eu acho que também um pouco de folclore, acho que inspira, não inspira, ajuda. Tanto que, certamente, o mote, a escolha de vocês fazerem esse projeto também talvez tenha partido mesmo dessa curiosidade, né? De clarear um pouco desse folclore, desse encantamento, né? Que é a casa. O projeto levou quanto tempo? Olha, nós levamos pouco mais de um ano fazendo esse projeto. Nós, uma vez tendo o projeto formatado, aprovado, esse é um projeto financiado com recursos da Lei Rouanet, né, pela GE Selma, a qual nós somos extremamente gratos. Então, uma vez tendo o projeto pronto, nós procuramos a GE Selma e foram surpreendidos porque, de cara, eles adoraram o projeto. Grandes parceiros, né? Sim, foram grandes parceiros. Nossa, gente, e na verdade, então, a ideia também, assim, divulgar esse livro vai ser lançado, não coincidentemente, né? Lá no campus da Barão do Amazonas. Não, é de propósito. Nesta sexta-feira, eu acho importante, nessa sexta-feira, às 19 horas, com uma apresentação do Noel e da Patrícia, não é isso? E vai ser a noite de autógrafos. Rapidamente, por que no campus da BA, da UCP? Olha, há um motivo, né? Porque eu acho que foi ali que tudo começou, né? Na verdade, o prédio da UCP era o antigo Hotel Palace. Foi ali que Santos Dumont teve a ideia de construir a casa. E fica em frente à casa, para quem não conhece, é do outro lado da rua, né? Então, a gente achou que era importante fazer o lançamento do livro, digamos assim, no território que era o território de Santos Dumont, onde ele andava, onde a rua, onde os imóveis, onde as fachadas eram certamente familiares para ele. Então, eu gostaria de fazer um agradecimento também à universidade, porque quando nós tivemos essa ideia e procuramos o vice-reitor, o Alexandre Sheremetyev, ele também adorou a ideia logo de cara, então gostou, porque eu acho que é uma maneira de a gente estar resgatando um pouco, talvez o resgate não seja a palavra certa, mas está assim, trabalhando um pouco essa memória, né, da cidade, referenciando um pouco a partir dos prédios, né, esse passado, né. Na verdade, o livro ele aborda um tempo republicano, a gente sente que existem poucas coisas ainda. Poucos registros. Poucos estudos históricos a respeito da Petrópolis republicana, né? Há muita coisa mais sobre a Petrópolis imperial, mas sobre a Petrópolis republicana há muito a pesquisar, muito a estudar. Eu acho que nesse livro a gente tenta um pouco dar essa contribuição. Quem não sabe se não é o primeiro de muitos da escrita fina. De repente, aí fica o projeto editorial da escrita fina, que é uma iniciativa de sua, né, e da Patrícia. Então, vamos lá. Sexta-feira, estão todos convidados. Sim, claro. A partir das 19 horas, para o lançamento da Uma Casa Muito Encantada, no campus Barão do Amazonas, no Relógio das Flores. Mais um evento, né, para aproveitar os 168 anos, o lançamento do livro. Francisco, sucesso para vocês. Obrigado. Parabéns pelo projeto. Quero reforçar também, cadê a câmera? De pública, dar parabéns e reforçar a iniciativa da GE, né, da GE Selma, sempre presente, sempre apoiando vários projetos, né? Realmente a cidade precisa disso e está aqui, olha, mais um belíssimo trabalho. Então, mais uma vez, parabéns para a diretoria, pela gestão da GE, de estar apoiando esse projeto com incentivos da Lei Rouanet, que outras instituições também o façam. Então, você já sabe, sexta-feira, 19 horas, no campus da Barão do Amazonas, da Universidade Católica de Petrópolis, Francisco e Patrícia terão prazer em receber vocês para autografar esse livro e uma palestra também de
de sensibilização apresentando o projeto. Francisco, muito obrigada pela tua presença aqui. Torço que você venha em breve com um novo projeto editorial para nós. Tá, muito obrigado pela oportunidade, Cláudio. Tudo de E bom para você. nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos.